Mateus 4, de 1 a 11. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versos de 1 a 11. Amém? A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei, se prostrado me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Até aqui, irmãos. Pai querido, mais uma vez, me coloco diante de Ti, ó Deus, reconhecendo a minha incapacidade, a minha miséria, pedindo a Deus que Tu dê graças a este que aqui está, ó Deus, e abençoe-nos através da Sua palavra. Que ela, ó Deus, chegue nos ouvidos desses amados irmãos que aqui estão, ou daqueles que ainda ouvirão pela internet. Que esta palavra seja uma palavra de cura, de transformação, seja uma palavra, ó Deus, que mexa com os nossos mais íntimos sentimentos, seja uma palavra que fortaleça a nossa fé. Fala conosco nessa noite, ó Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, em nossa última exposição, vimos o momento em que Jesus está, então, indo até o Jordão, ele vai até onde João está batizando, e João, ao vê-lo, fala: Olha, mas o Senhor não carece de ser batizado. Ele tenta dissuadir Jesus, porque o batismo de João era um batismo de arrependimento, era para aqueles que haviam se desviado da aliança com Deus, e ele diz: Não, Jesus, o Senhor não precisa desse batismo. Mas Jesus, irmãos, ele insiste que queria ser batizado, mesmo não tendo ele nenhum pecado, para que cumprisse assim toda a justiça, ou seja, irmãos, para que tanto ele quanto João fossem obedientes a todas as regras. E nós vimos que na mensagem anterior eu suscitei alguns propósitos pelos quais, por conta do batismo de Jesus. O primeiro deles é que Jesus estava ali para fazer tudo que havia sido determinado segundo a lei. Jesus estava ali para dar início ao seu ministério público. Jesus estava ali para ser cheio do Espírito Santo. Logo então, irmãos, Jesus foi batizado, ele sai da água, os céus se abrem, o Espírito Santo desce sobre ele na forma de uma pomba, e desde os céus ouve-se uma voz dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Deus estava dizendo: esse é o meu filho, nele eu tenho alegria, nele eu tenho prazer, eu sei que ele vai cumprir a obra pela qual ele está na terra. Neste momento, irmãos, Deus estava então rompendo um silêncio que durou 400 anos, e ali se iniciava então a era messiânica. Ali
diante de todas aquelas pessoas, estava sendo manifesto a Trindade Santa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam se manifestando diante de todos que ali estavam no batizado de Jesus. Quero, irmãos, reafirmar algumas coisas que falei nessa última mensagem. Toda pessoa que realmente tem em Cristo o seu Salvador precisa descer as águas do batismo e confirmar publicamente a sua fé. Segundo, devemos dar bom testemunho, cumprindo diante de Deus a nossa parte naquilo que concerne a fé. Nosso testemunho de vida precisa ser visto e visto através de nós, através do nosso agir, através do nosso ser, do nosso fazer. Terceiro, assim como Jesus, nós também precisamos da capacitação do Espírito Santo. Não podemos, irmãos, entendam isso, não podemos caminhar pelas ruas desse mundo mau sem estarmos na plenitude do Espírito Santo. Jesus, então, foi batizado, Deus dá testemunho de que ele era o seu Filho amado, que confiava nele para a realização da obra que veio fazer. Diante disso tudo, nós poderíamos pensar, Jesus está pronto para começar o seu ministério público. Afinal, foi batizado, foi honrado diante do Pai, foi cheio do Espírito Santo. Mas, irmãos, diferente do que nosso coração nos induz a pensar, Jesus foi conduzido ao deserto e lá seria provado, tentado em todas as coisas nas quais todos nós falharíamos. Contundentemente nós falharíamos. Vejam, meus irmãos, os 3 primeiros capítulos de Mateus são uma introdução à obra que Jesus veio fazer para salvar-nos de nossos pecados, para nos libertar das cadeias que nos prendiam pelas astúcias, pelas artimanhas de Satanás, e ainda por sua graça, Jesus veio nos reconciliar com Deus. De modo que, irmãos, os 3 primeiros capítulos nos mostram quem era Jesus. Mas aqui, irmãos, capítulo 4, começa um novo episódio, começa uma nova etapa. Nós passamos a ver a realização da obra que Jesus veio fazer sobre a terra. Jesus, como vimos nos 3 primeiros capítulos, é o grande rei, é o grande mestre, é o grande Deus que veio habitar conosco e ser o nosso grande sumo sacerdote diante do Pai. Toda a obra, irmãos, que Jesus fará, então, a partir do capítulo 4, até o final do capítulo 25, nos mostra que ele veio manifestar o reino de Deus na terra, chamado por Mateus, então, como o reino dos céus. Entendam, irmãos, Jesus, sendo ele o próprio Deus, mas vindo na forma de homem, começa então a sua luta para nos resgatar de nossa prisão. E de cara inicia o seu ministério, travando sua primeira batalha contra o príncipe das trevas, que mantém a humanidade cativa em inimizade contra Deus. Começa aqui, irmãos, a trajetória do ministério público de Jesus. Isso já, obviamente, já vou fugir um pouco aqui, isso obviamente já nos mostra o quanto nós devemos olhar para nós mesmos e perceber o quanto nós não somos. Nós não somos nada, irmãos. Eu muitas vezes tive a oportunidade de estar em alguns eventos, em seminários, seminário onde as pessoas vão para estudar teologia e depois se formarem e assumirem igrejas, assumirem púlpitos. E eu travei longas conversas com seminaristas, perguntando a eles o que eles pensavam da vida, o que eles queriam fazer. Irmãos, nenhum queria ir para uma cidadezinha pequenininha, nenhum. Todos eles almejavam uma grande igreja, almejavam começar um grande ministério, a irem para as capitais, a assumirem lugares de destaque. Tudo isso, irmãos, é bobagem. Nós fomos chamados para os bastidores. Ninguém deve buscar evidência.
Nós devemos servir a Deus para que Ele seja glorificado, para que Ele seja exaltado. É Ele quem nos conduz ao lugar onde nós devemos estar. E que a luz refulgente seja só da glória dEle, para Ele mesmo. Mas voltando aqui, irmãos, logo após o batismo, Jesus é então levado para a prova, levado para ser tentado. Verso 1 e o 2 dizem assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. A primeira informação, irmãos, que temos aqui é que logo após ser batizado, Jesus então é levado para ser tentado. Sempre que vemos alguém ser exaltado, bem avaliado, considerado em autoestima, ou assumir uma posição de governo, nós temos a certeza de que tal pessoa irá ocupar um lugar de destaque, receber honras, bajulações, decolar como um foguete rumo ao sucesso. Geralmente é isso que nós olhamos, irmãos. Geralmente é isso que nós pensamos de todos aqueles que conseguem galgar um pouco mais de posição, de destaque. Todavia, quando olhamos para a descrição feita por Mateus, Marcos e Lucas, nós vemos exatamente o contrário acontecendo na vida justamente de Jesus. Aquele que os céus se abriram e que o próprio Deus disse que ele era o Filho amado. Jesus passa 30 anos da sua vida sendo preparado e aguardando o momento de começar o seu ministério público. Mas o primeiro ato após a sua oficialização é ser levado à aprovação. É ser levado a um lugar hostil para ser tentado. Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele vai ficar 40 dias, 40 noites, sem comer absolutamente nada. Irmãos, nós devemos considerar que Jesus não esteve 40 dias e 40 noites jejuando num lugar agradável, tranquilo, bem abrigado. Pelo contrário, Jesus esteve no deserto, num ambiente perigoso, cercado por feras, pelo calor do dia e pelo frio da noite. Das muitas lições que podemos tirar desse evento, uma delas é que Deus, apesar de nos amar, permite, ou Ele mesmo nos põe, muitas vezes, em provas para as quais sejamos testados em nossa fé. Já falamos aqui na igreja por várias vezes que o amor de Deus não nos isenta do sofrimento. Por vezes a sua graça sobre nós se mostra, como eu já disse, absolutamente carrancuda. Mas é no meio da provação que somos forjados em cristãos melhores, mais fortes e mais crentes. Por isso, irmãos, que o batismo não é simplesmente tomar banho de água quando você está numa igreja. O batismo é questão de consciência. Batismo não é, como eu já disse outras vezes, vestir uma camiseta escrita "Nasci de novo". Não, irmãos, batismo é confissão pública diante do mundo, dizendo: eu creio em Jesus. A minha vida não me pertence, a minha vida é dele, e eu estou aqui para o que der e vier, faça, Senhor, a sua vontade. E talvez a vontade de Jesus não seja nos dar glória, não seja nos levar a bons lugares, mas nos levar aos piores lugares do mundo, para que o nome dele seja glorificado através da nossa aprovação. Notem, irmãos, que segundo Tiago em sua carta, nós somos tentados pela nossa própria cobiça. E é por conta dessa cobiça que caímos nas artimanhas do diabo. E ele sabe exatamente como agir em nossas fraquezas. A cobiça nos tenta, nos atrai, nos seduz pelo pecado que mora dentro de nós e que herdamos desde a queda de Adão. O tentador, irmãos, aproveita desta corrupção para nos prender com pecados e nos tornar escravos dele. Mas,
quando olhamos para Jesus, sabemos que ele não tinha pecado. Se nós somos tentados, porque dentro de nós já tem o pecado morando em nós. Se nós somos tentados naquilo que já é nosso, na nossa cobiça, nos nossos desejos, nas nossas vaidades, então devemos perguntar, como então Jesus foi tentado? A tentação pela qual passou Jesus era externa. Ela vinha de fora, por meio do diabo. Devemos entender, irmãos, que era necessário que ele passasse por todo esse processo de provação, de tentação. Ele precisava enfrentar aquele que lá no jardim do Éden seduziu e enganou os nossos primeiros pais e trouxe o caos a este mundo criado por Deus. Jesus passa 30 anos da sua vida sendo preparado e por fim, em seu batismo, o Espírito Santo desce sobre ele, o capacitando para vencer na forma de homem o vil tentador nesses 40 dias. E o capacitará ainda para que ele vencesse nos seus 3 anos de ministério. Adão, o primeiro homem e nosso representante, sucumbiu diante do pecado. Mas Jesus, o segundo homem e último Adão, sendo provado pelo mesmo tentador, o venceu. Israel, quando foi liberto do Egito, também sucumbiu quando foi provado no deserto. Eles passaram 40 anos, andando até que todos os rebeldes incrédulos caíssem. Eles foram provados e preparados para entrar na terra prometida. Deus, irmãos, estava preparando seus corações para que ao entrarem na terra prometida e estarem ali desfrutando das suas bênçãos, não o deixassem. E mesmo assim, a história mostra como falharam, como viraram as costas muitas vezes para Deus, indo atrás de coisas erradas, adorando falsos deuses. Irmãos, bem sabemos que muitas pessoas, quando recebem as bênçãos que tanto almejam, acabam abandonando a Deus que lhes abençoou. E assim as bênçãos provaram que seus corações eram infiéis. Adão estava no paraíso, tinha tudo, tinha companhia, tinha alimentos, tinha o frescor das árvores e vivia na pureza de um mundo sem pecado. Todavia Jesus no deserto está só e sofrendo todas as angústias, todas as mazelas de um mundo pós-queda e tomado pelo mal. E diferente de Adão, de Moisés e do próprio povo de Israel, Jesus, enquanto esteve no deserto, não falhou, não pecou, não sucumbiu à tentação. Queridos irmãos, isso aqui é muito sério. O que eu estou dizendo nessas palavras são coisas que eu vi ao longo da minha vida. Pessoas anseiam, almejam, querem tantas coisas, e Deus lhes dá, Deus lhes abençoa. Mas ao invés de usarem aquilo que Deus lhes deu para a glória de Deus, para o louvor de Deus, ao invés de ficarem ainda mais firmes na obra de Deus, de estarem na igreja, de se disporem a trabalhar para o Senhor, o que fazem? Usam a bênção para benefício próprio. Esquecem de Deus, esquecem da igreja e buscam agora satisfazer apenas os seus desejos carnais. Como eu disse, irmãos, Deus prova as pessoas na agrura da vida, mas prova também nas bem-aventuranças. E ambos, tanto caem muitos quando são provados na dor, quanto caem muitos quando são provados na fartura. Por isso, irmãos, nós devemos orar a Deus para que nos abençoe, sobretudo, para que não nos desviemos nem na dor, nem na fartura. Como disse Paulo, eu sei andar na dificuldade, mas também sei andar quando há abundância. Nós devemos orar a Deus, irmãos. A vida do crente, ela se esvazia
de significado e de força se ele não tiver uma vida de oração. Carecemos de oração. O que nos liga ao céu, o que nos mantém de pé, o que faz com que nós tenhamos força no dia a dia é a oração, irmãos. Portanto, orem a Deus. Após então 40 dias de jejum, o diabo está ali pronto, tentando e para tentar Jesus. E eu quero então, irmãos, observar algo antes de falar sobre as tentações ou propostas feitas pelo diabo a Jesus. Diferente de Mateus, Marcos nos informa que Jesus não foi tentado somente no final dos 40 dias. Em Marcos 1,13, ele vai dizer que Jesus foi tentado durante os 40 dias, que aliás faz muito sentido. O versículo diz assim: o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Então, aqui o sendo, ele dá o sentido de continuidade, ou seja, Jesus esteve lá sendo tentado todos os dias pelo diabo. Logo, ele foi tentado ao longo desses 40 dias das mais diferentes maneiras. Quais foram as tentações? Não sabemos. Mas o que sabemos, irmãos, é que Jesus venceu Satanás em totais tentações. Uma outra observação, irmãos, é que todas as respostas que Jesus tem como fonte para enfrentar o diabo estão no livro de Deuteronômio, capítulo 6, 7 e 8. Jesus ele vai citando as passagens que falam do aspecto moral e da lei de Deus. São, irmãos, nitidamente referências bíblicas que tratam da obediência que devemos a Deus, da nossa dependência de Deus, do nosso temor, da nossa reverência àquele que é o Deus soberano. Uma outra coisa, irmãos, que Satanás não está pondo em dúvida a identidade de Jesus. Ele sabia muito bem quem era Jesus. Quando ele diz assim: olha, se tu és o Filho de Deus, não está lançando dúvida sobre quem seja Jesus. Mas de alguma forma ele está tentando frustrar o ministério de Jesus, está tentando demover Jesus do ânimo, da vontade, do desejo de cumprir a missão que ele veio fazer. Se Satanás não soubesse que Jesus era de fato o Filho de Deus, em outras passagens, como por exemplo, vai estar assim: por que vieste nos incomodar antes do tempo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Os demônios sabiam quem era Jesus. Satanás sabia quem era Jesus. Certamente ele estava lá presenciando o que estava acontecendo com Jesus. Ele sabia quem era Jesus, mas ele queria demovê-lo da sua missão. Portanto, irmãos, ao aproximar-se de Jesus, Satanás muito bem sabe com quem estava falando. Veja, verso 3 e 4 diz assim: então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá de pão, só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, irmãs, existe algo que todos nós precisamos cuidar com relação à nossa vida. Nós temos a tendência de achar que seremos tentados em nossas fraquezas, ou só em nossas fraquezas, e que nossos dons nos ajudarão a vencer. Mas, irmãos, são justamente os nossos dons que muitas vezes se tornam a nossa fraqueza pela qual somos tentados. Nos achamos tão fortes, tão capazes, e nos perdemos em nosso orgulho e justiça própria. Me permita aqui, irmãos, citar o nome de vocês, alguns, é só um exemplo. Vamos supor aqui a Mariana, que ela seja a mais excelente professora do colégio dela. O diabo vai tentá-la no orgulho.
Vamos supor aqui o irmão Jean, que ele é o melhor baterista, guitarrista, o melhor músico da cidade, todo mundo deseja tê-lo na igreja, porque ele é completo. O diabo vai tentá-lo na sua capacidade. O irmão Raul, excelente pregador, aliás, ouvi a mensagem umas 5 vezes essa semana, não se orgulha não, vai tentá-lo na sua capacidade. Irmãos, o tempo todo somos tentados, tanto naquilo que somos fracos, quanto naquilo que somos fortes, porque dentro de nós mora a cobiça, mora o desejo, mora o orgulho, mora a vaidade. Nós temos que lutar contra esses desejos todos os dias da nossa vida. Quando Satanás disse a Jesus: se tu és o Filho de Deus, faça essas pedras se transformarem em pão, ele sabia que Jesus podia fazer. Ele sabia das capacidades de Jesus, sabia quem era Jesus. E no final do verso 2 está escrito que depois de jejuar 40 dias, Jesus teve fome. Satanás sabia que Jesus, em sua natureza humana, tinha fome. Veja, meus queridos, ele não tentou Jesus simplesmente na sua necessidade de alimentar-se, mas no seu poder. Entretanto, Jesus não caiu em sua armadilha. Jesus jamais faria algo em benefício próprio, se deixando seduzir pelo egoísmo ou pelo orgulho. Afinal de contas, eu sou o Filho de Deus. Pai acabou de dar testemunho público de mim. Então, vou fazer aqui uns pães aqui dessas pedras, não dá nada não. Irmãos, Jesus está ensinando para nós, cuidado com o seu orgulho, com o seu ego. Não se deixe ser tomado pela vaidade, irmãos. Nós temos visto pessoas com 120 quilos de músculos maravilhosos, coisa assim, um modelo de corpo, morrendo por conta do orgulho. Pessoas vão às mesas de cirurgia para tentar melhorar um pouco mais aquilo que Deus já fez e morrem. Portanto, irmãos, nós devemos cuidar, pôr limites àquilo que nós desejamos, porque nem sempre aquilo que desejamos é aquilo que deve ser feito. Adão e Eva se deixaram seduzir pela proposta de ser como Deus. Olha que proposta! A mais bela dos animais chega diante de Eva e diz: e aí, Eva, beleza? Beleza. Olha, se você quiser, você vai ser como Deus. A proposta era essa, irmãos. A proposta da velha serpente continua sendo a mesma, irmãos. Você pode ser como Deus. Quantos pregadores estão hoje em dia se sentindo deuses dentro das suas igrejas? Se sentindo do direito de dizer isso é bom, isso é ruim, isso pode, isso não pode, aquém do que a Bíblia diz. Portanto, irmãos, o povo lá no deserto só pensava na sua barriga. Israel preferiu satisfazer os seus desejos ao obedecer a Deus. Mas Jesus, onde todos pecaram, onde todos caíram, ele venceu. Irmãos, até hoje, desde o Éden, os homens continuam sendo seduzidos pela barriga, pelo ventre, pelo desejo. Se vendem por um benefício financeiro ou pela chance de terem um pouco mais de poder. Quero um exemplo, irmãos, de como as pessoas têm entrado em derrocada e perdido por vezes a própria vida, em apostas. As pessoas estão perdendo tudo que são e tudo que têm, jogando nas apostas. As pessoas vivem o tempo todo maquinando meios, golpes, fraudes. O tempo todo há pessoas tentando imaginar formas de desviar isso ou aquilo. Meus irmãos,
O tempo todo as pessoas estão pensando na forma de oferecer uma propina a alguém, que ele já sabe que dentro desse alguém tem um tal de desejo, de poder, de cobiça, que vai cair na lábia dele e ele vai tentar se dar bem, irmãos. Onde todo mundo peca, onde todo mundo cai, onde todos caíram, Jesus venceu. Diante da proposta de Satanás, Jesus usa a passagem de Deuteronômio 8:3, afirmando que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Queridos irmãos, entendam, não é o quanto podemos, mas o quanto nos submetemos a Deus. Submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, é o quanto nós nos submetemos a Deus e aprendemos a viver na sua dependência. E ainda fazer tudo para o louvor da sua glória. Antes de saciar a sua fome ou os seus desejos pessoais, Jesus priorizou glorificar a Deus. Jesus havia sido levado ao deserto pela vontade do seu Pai, e não seria uma necessidade pessoal que o venceria. Lá em João 4:34 ele vai dizer: a minha fome é fazer, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Queridos, os pregadores da prosperidade agem exatamente como Satanás e usam as mesmas palavras tentando seduzir as pessoas para que transformem as suas ofertas em grande fonte de lucro. Afinal, se são filhos de Deus, por que passa necessidade? Nós não fomos chamados para ser filhos de Deus e andar o tempo todo no bem bom. Nós somos chamados para ser filhos de Deus e arcar com as consequências de viver como peregrinos num mundo que quer nos matar o dia todo. A segunda tentação, verso 5 diz: então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Notem, queridos irmãos e irmãs, que na primeira tentação Satanás aborda Jesus, fazendo perceber que ele precisava se alimentar, que ele tinha uma necessidade física, que ele estava com fome, e que ele podia no estalar de dedo transformar pedras em pães. Mas a segunda investida ele tenta algo mais sutil, mais sagaz. Ele se aproxima de Jesus e camufla a sua proposta usando a Bíblia. Isso não acontece hoje, irmãos. Não se usa mais a Bíblia de forma distorcida para ludibriar as pessoas. E o diabo, como ótimo conhecedor da Bíblia, ele vai citar o Salmo 91, verso 11 e 12. Se você é o Filho de Deus, pula aqui de cima. Você sabe que os anjos vão te sustentar, que não vão te deixar cair, afinal está escrito que os anjos trabalham para você. Vamos, pule! Vamos, pegue o que não é seu, não dá nada não. Vamos, aceite essa proposta. Não existe, irmãos, nada tão sórdido e diabólico quanto usar a Bíblia para enganar as pessoas. O diabo e seus aprendizes são especialistas em torcer o texto bíblico para roubar a alma das pessoas. Mas, novamente, irmãos, volto a falar, não existe inocentes. As pessoas são tentadas naquilo que dentro delas faz eco às propostas malignas destes filhos do diabo. Jesus ouve a proposta, sabe que é filho de Deus,
sabe o quanto os anjos podem servi-lo. Jesus ouve a proposta, sabe que é filho de Deus, sabe o quanto os anjos vêm para ajudá-lo, para servi-lo, para atendê-lo. Mas, novamente, irmãos, se volta para o Pai, para glorificá-lo, e cita a passagem de Deuteronômio 6,16, e com o poder da palavra repreende Satanás, que não deve pôr o Senhor à prova. Irmãos, por isso a importância de conhecermos a palavra de Deus, sem que a tenhamos gravada em nossa mente, em nosso coração, facilmente seremos ludibriados por aqueles que usam da palavra de Deus de forma distorcida e maligna. Nessa segunda tentação, o diabo volta-se para Jesus usando a Bíblia, irmãos, e cita uma passagem verdadeira. Mas por trás da verdade do texto bíblico está um mentiroso, cheio de astúcia, de sagacidade infernal para manipular as pessoas. Vamos, ele diz, dê um passo. E aí vem as pessoas e cantam: se o mar não se abrir, Deus vai fazer andar por sobre as águas. Aonde, irmãos? Aonde está na Bíblia isso? Quando é que Deus faz esse tipo de promessa? Por isso, irmãos, mesmo, eu citei a música que quando eu estava escrevendo meu esboço, estava tocando no rádio. E eu falei, não está na Bíblia. Não está, irmãos. Nós somos muitas vezes doutrinados por músicas que estão distantes da Bíblia, distantes. Porque torcem a Bíblia para dar tom à música que não glorifica a Deus. Por isso, irmãos, mesmo que seja a verdade de um texto bíblico ou uma promessa tirada das entranhas da carne, devemos ter o devido conhecimento bíblico para repudiar eficazmente toda mentira e toda distorção. Mas se eu não conheço o mínimo da Bíblia, se eu não devoto a ela alguns minutos que seja por dia, como eu saberei a diferença entre o que é certo e o que é errado? Como eu vou discernir quando aquela voz de veludo falando calmamente pelo rádio quer me levar a entender um texto que não é bíblico, que não é o que a Bíblia quer dizer, irmãos? Quando você vai me ouvir pregar, e se eu pregar algo que está errado, e você vai saber a diferença? Então leia a Bíblia, estude a Bíblia, busque na Bíblia, seja bereano. Outra coisa, irmãos, devemos tomar o devido cuidado. Devemos tomar o devido cuidado para não ofendermos a Deus. Se estivermos passando por alguma provação, não devemos murmurar contra Deus. Acaso não foi isso que o povo fez quando estava no deserto? Murmuraram contra Deus, tentaram o seu Deus. Êxodo vai dizer assim: nós somos o teu povo, por que estamos passando fome e sede no deserto? E Moisés disse: vocês estão tentando ao Senhor. Se somos filhos de Deus, por que estamos passando por esse perrengue, irmãos? Não é isso que muitas vezes vem à nossa mente, ao nosso coração? Se Deus existe, por que está acontecendo tanto terremoto, tanta peste, tanta doença, tanto assassinato? Mães matando os filhos, pais matando as filhas. Se Deus existe, por que está acontecendo tudo isso? Irmãos, o mundo é mau e ponto final. O pecado transformou esse mundo num ambiente caótico, derrotado, terrível. E nós simplesmente estamos passando por este mundo, irmãos, e vencendo ele a cada dia, na glória e na graça de Deus, sustentados por Deus. Mas nós teremos que passar por ele. Não é o que está acontecendo, mas por que está acontecendo. Porque o mundo é mau, porque as pessoas são más.
E nós temos que vencer esse mundo sem perder a nossa fé, irmãos. Agora vejam, meus queridos, vocês que são pais, vocês que serão pais, nós que já somos avós dos nossos pequenininhos, nós temos que prepará-los para este mundo. Nós temos que ensiná-los que esse mundo é difícil, que esse mundo, apesar das cores, tem as trevas, para que quando eles crescerem não sejam iludidos na primeira decepção com este mundo mau. Portanto, irmãos, nós temos que preparar os nossos pequenos. Este mundo é mau e ponto final. Mas isso não nos importa, isso não deve nos abalar, irmãos. Se terremotos, se peste, fome, se assassinatos, se a morte está se esfriando, isso não é para fazer com que a gente fique desmotivado. Pelo contrário, quanto pior o mundo fica, mais eu sei que o meu Senhor vive, mais eu sei que o meu Deus disse que faria, disse que aconteceria e está acontecendo, mas eu sei que o lugar para onde eu vou não tem nada disso. Portanto, eia, alegre-se, anime-se, que esse mundo não deixe você abatido, pelo contrário, você olhe para o Senhor, autor e consumador da sua fé. Levante, não se deixe esmorecer. Terceira tentação, versos 8 e 9. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado me adorar. Satanás não se dá por vencido. Primeiro ele tenta Jesus na sua necessidade, na sua fome, e depois ele tenta Jesus para que usasse o seu poder, a sua glória, o seu status de filho de Deus. Agora ele volta e tenta convencer Jesus de que ele poderia lhe dar o mundo inteiro se Jesus simplesmente o adorasse. O texto bíblico, irmãos, diz que Satanás levou Jesus a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo, em troca de adoração, e os oferece para Jesus. Nós não sabemos, irmãos, se isso foi uma visão que Satanás promoveu, se de fato foi real, se ele levou mesmo Jesus para cima deste monte. Onde a Bíblia não fala, nós nos calamos. Mas o que realmente importa, irmãos, é o que está acontecendo. Sabemos que o diabo não tem coisa alguma. Como ele pode nos dar algo se ele não tem nada? Nem mesmo o inferno é dele. Nem a direção do inferno lhe pertence. O inferno é para seu juízo, é para o seu castigo eterno. Ele, bem como todos os que se rebelaram contra Deus, serão lançados lá. Escutem, meus irmãos, Satanás governa este mundo caído como um usurpador sem posse legítima. Ele não tem nada de próprio, mas exerce influência sobre aqueles que se afastam da verdade de Deus, sobre aqueles que estão caídos nos seus delitos e pecados. Esses ainda estão debaixo da influência do diabo. Ainda que seja meio paradoxal sabermos que ele é o príncipe deste mundo, mas que não é dono de nada. Tudo se resolve quando entendemos que seu governo é apenas tolerado e temporário, porque até o diabo é o diabo de Deus, enquanto o domínio legítimo pertence exclusivamente a Deus. Escute, o diabo vai fazer de tudo para te afastar da cruz. O diabo vai fazer de tudo ao longo da sua vida cristã para te levar para longe da cruz. Jesus disse: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. A proposta do diabo é, irmãos, Jesus, tem uma outra forma. Eu te dou tudo. Eu vou te dar as nações, eu vou te dar os reinos, tudo vai ser seu, se você simplesmente me adorar, e eu te livro da cruz. Mas Jesus, irmãos, sabe que ele é o pai da mentira, que ele é mentiroso desde sempre.
A proposta continua sendo a mesma para todos que se deixam vencer, para todos que dão ouvidos às mentiras do diabo. Me adorem, diz o diabo. Eu lhe dou tudo. Vocês não precisam carregar nenhuma cruz. Não existe, irmãos, entendam isso. Não existe vida cristã sem cruz. Se tirarmos a cruz do cristianismo, ele será apenas mais uma religião. Sem cruz não há salvação, porque na cruz os pecados de todos nós foram cravados em Jesus. Não há santificação sem cruz. Sem estarmos crucificados com Cristo, jamais poderíamos resistir às tentações e aos desejos da nossa carne. Por isso que Paulo disse, por isso que nós devemos dizer: estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo-a na fé no Filho de Deus. A gente tem que professar a nossa fé todos os dias e nos fazer lembrar, irmãos, quem somos, aonde estamos e para onde vamos. Diante da proposta de Satanás, Jesus, ele vai citar Deuteronômio 6,13, e ele ordena: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Querida igreja, devemos perceber que o diabo usou das mesmas artimanhas e propostas que outrora havia feito a Adão e Eva: incredulidade, palavra distorcida e oferta de poder. É tudo isso que ele continua oferecendo hoje, irmãos. Se com eles, com Adão e Eva, ele teve êxito, com Jesus ele se dá mal. Por isso é que Jesus se torna o nosso representante. Pois se em Adão caímos, em Cristo temos uma nova vida.